Agora, como é que uma palavra tão curta, com apenas 3 letras, pode ser tão difícil de ser pronunciada? Não. Não. Para algumas pessoas é bem difícil mesmo. Você já se pegou? Não. Com dificuldades em negar algo? Não, né, Rafa? Não. Parece Não. simples, mas para muitas pessoas não é. Até porque é importante demais aprender a dizer não, para assim conhecer e respeitar os seus limites. Assunto para o nosso Papo de Quinta. E aqui no estúdio, na casa do Mulher Demais, eu recebo a psicóloga Josi Alves. Bom dia, Josi. Seja bem-vinda de volta depois de um bom tempinho aí, né? Tava com saudade de você. Seja bem-vinda. Obrigada, também tava. Você aí de casa pode e deve participar. Eu quero a sua participação. Conto com ela hoje, inclusive. E aí, você sabe dizer não? Tem algum tipo de dificuldade para pronunciar essa palavra que parece tão simples, né? Mas que ao longo aí do nosso dia a dia parece que é tão difícil de falar? Aproveita também para tirar dúvidas. Fala para nós sobre as suas experiências. Manda sua mensagem para o WhatsApp do Mulher Demais. É o 991050400. Tá aí na tela, ó. 991050400. Agora, Josi, vamos saber, né? Existe hora certa e qual é, né, essa hora para impor limites e aprender a se posicionar também? Existe um momento certo? Parece algo tão simples, né, dizer não, mas para muita gente realmente não é. E eu costumo falar que a grande dificuldade, né, que as pessoas têm de dizer não é pelo fato de não se conhecer. Então é importante que a gente possa se conhecer, né, saber quais são as nossas vontades, quais são as nossas fragilidades, o que a gente gosta, o que não gosta, para que eu possa me posicionar, né? Sim. Porque se você não sabe o que você gosta, o que você não gosta, se você não trabalha, se você não pratica o autoconhecimento, é muito mais fácil você ir com a opinião das outras pessoas. Exato. É muito mais difícil você se posicionar quando você não sabe o que você quer e por que você quer ou por que você não quer, né? Deixa eu dar um exemplo aqui sobre isso. Você trabalha o dia inteiro, você faz academia, você tem uma vida bem agitada. Então, você sabe quais são os seus limites, né? Sim. Você sabe que você tem um dia super agitado. E aí, um grupo de colegas chega na tua casa e fala assim, vamos fazer hoje uma social na casa da Bruna. E aí, eles não sabem como foi teu dia a dia. Eles não sabem como é que você está se sentindo internamente. Se você está cansada, se você não está, se você está disposto ou indisposto. Então, se você conhece a tua rotina, se você conhece o teu limite, se você conhece a hora que você vai acordar, o quantas horas você precisa dormir para você descansar, para você estar bem, para começar a sexta-feira, se você não tem esse conhecimento, você vai dizer tudo bem. Mas se você, não, peraí, eu preciso dormir 8 horas, amanhã eu vou trabalhar, amanhã eu tenho academia, eu vou estudar, eu tenho as minhas atividades. Se você conhece o teu dia a dia, se você conhece os teus limites, as tuas fragilidades, os teus desejos, enfim, se você tem um conhecimento sobre você, fica mais fácil você dizer, gente, eu não posso. Porque amanhã minha rotina é muito puxada, porque hoje eu estou cansada, porque chegou no meu limite. Então, para a gente poder saber qual é o nosso limite, eu preciso me conhecer. Sim. Eu preciso olhar para mim, né? Eu preciso olhar para as minhas limitações, para que eu possa externar isso. Se eu não conheço as minhas limitações, eu não consigo externar. E o outro não consegue perceber. Não tem como adivinhar, ninguém Exatamente. tem bola de cristal para saber. Se você não fala... E é uma forma de se posicionar, você não precisa ser grosseiro, né, Josi? Isso mesmo. Você pode se posicionar, colocar aquilo que para você é um limite, né? Mas de uma forma tranquila. E se são realmente seus amigos ou parentes, enfim, que seja, essas pessoas vão entender, né? Porque elas lhe amam, elas querem o teu bem. Então não vão passar por cima daquilo que é seu limite também, né? Exatamente. Deixa eu trazer aqui, já tem alguns relatos no WhatsApp do Mulher Demais. Pode mandar o seu pra gente, 991050400. E a Adriana está justamente nesse rol de pessoas que acham que é muito difícil dizer não. Ela disse, é difícil demais dizer um não. E quando eu digo, me sinto mal. E aí ela quer saber, é normal? Essa sensação mesmo negativa, esse sentimento até meio pesado, né? Quando você consegue dizer não e ainda assim você fica mal, Josi? É normal. É normal porque a gente é condicionado a dizer sim. Desde pequenininho, a gente é condicionado a ter que fazer aquilo que tem que ser feito e muitas vezes não é algo necessário, né? É algo que é imposto, mas que a consequência de não fazer
não iria ser algo desagradável, algo prejudicial para a criança, enfim. Mas a gente é condicionado a ter que fazer para agradar. E a gente busca validação. Por isso esse sentimento dela, né, de tristeza, ou de angústia, ou de que fez algo errado. Porque a gente busca validação, a gente busca ser aceito pelo outro. Então, quando eu digo não, automaticamente eu tenho a sensação, né, de que eu vou ser rejeitado, ou que eu vou machucar, ou que eu vou entristecer, né? Então, pela essa busca de validação, eu me frustro. E às vezes o outro não, tudo bem. O outro entende que está tudo bem. Sim. Mas eu acho que eu estou machucando, que eu estou desagradando, que eu estou contribuindo para que o outro possa deixar de gostar de mim, para que o outro possa deixar de me solicitar uma nova, um novo pedido dele, né? Então, essa busca, essa necessidade de validação que o ser humano tem, faz com que a gente se frustre ao dizer não. Porque eu tenho essa sensação de que eu não vou ser mais validado, compreendido. Verdade. Mais um outro relato aqui da Regi. Obrigada pela sua participação. Ela disse que vai dizendo sempre muitos sims. E aí as pessoas abusam da boa vontade dela e extrapolam. Acaba que ela se cansa, vai cortando a raiz do problema e muitas vezes as amizades acabam. Ela vai deixando tantos sims pelo caminho que quando ela diz um não, as pessoas, opa, ela disse não, não quero mais essa amizade. Tem isso também, né, Josi? Tem sim. Infelizmente tem. Por quê? Porque o outro também, né, muitas vezes ele tem uma atitude mais egocêntrica, né? Isso não é uma geral, né? Mas o ser humano, ele busca ser atendido, né? De modo geral, ele busca ser atendido. E aí acaba, às vezes, perdendo esse limite. Por isso é importante a gente pôr esse limite. Porque eu não controlo o outro, eu tenho controle sobre mim. Então, isso pode acontecer, né? Eu costumo falar que vai existir, sim, várias situações em que você vai desagradar o outro não vai compreender. Alguns vão, outros não vão. Mas isso aí não é sobre você, é sobre o outro. Sim. E aí isso é uma coisa que o outro deveria trabalhar nele. Porque às vezes é difícil falar não e às vezes tem pessoas que têm dificuldade de aceitar um não. Então, tem muita gente que nessa dificuldade de aceitar um não, cria uma expectativa muito grande em cima do outro e quando recebe um não se frustra. Mas aí isso aí não é sobre quem deu, é sobre quem recebeu. Verdade. Então a gente também tem que aprender que nem sempre é sobre mim. Mesmo que eu diga sim, às vezes eu posso desagradar o outro, porque eu não vou estar fazendo um sim como ele gostaria que eu fizesse. Às vezes teria que ser um super sim, teria que ser além do que você poderia fazer. Então, não é só sobre o não. Às vezes o sim, ainda assim, é insuficiente. Mas aí a gente tem que entender que eu não vou controlar as pessoas, eu não tenho, né, controle sobre o outro, sobre as necessidades e expectativas do outro. Então, isso é algo que eu preciso aceitar. Eu tenho até um limite. A partir dali passa a ser o outro. E se o outro tem muita expectativa sobre mim, isso não é algo que eu posso estar resolvendo. Não está sob seu controle, não tá. né? E eu não vou conseguir jamais. É verdade. Então tem que prestar atenção aí quais são os seus limites, conhecer esses limites em primeiro lugar e aí depois saber que nem sempre é sobre você, é sobre o que o outro pensa também, né? E aí foge do seu controle. E essa dificuldade, né, de dizer não passa também pelas relações afetivas, amorosas. Uma telespectadora disse que ela teve um relacionamento onde o rapaz insistia muito para continuar com ela. Ela via que não dava certo, mas sentia dificuldade de dizer não. Insistia tanto, ela disse que queria dar um basta, mas não conseguia dizer não. É a Isabel, ela até se pronunciou aqui, colocou o nome, né? Diz que esse rapaz se fazia muito de vítima, talvez por isso ela não conseguia dizer não, dar um fim a essa relação. Então, além de tudo, quando você se submete a certas situações, pode até gerar um relacionamento tóxico, onde você não consegue nem sair da relação porque o outro também não consegue escutar que o outro não quer mais, né, Josi? É difícil isso, demais. É verdade. Dizer não já não é algo fácil, né, para muitas pessoas. E quando o relacionamento ele é tóxico, né, quando a relação ela é abusiva, eu gosto de deixar até bem claro de frisar, existem pessoas que não são abusivas, mas que tornam a relação abusiva. Porque já é uma questão de padrão também de relacionamento. Então vem nessa expectativa de ser atendido. E aí começa a colocar essa expectativa como responsabilidade do outro. O outro precisa me atender. O outro precisa me satisfazer, né? E aí a Isabel, né? Ela provavelmente tem uma dificuldade de dizer não e de ser assertiva, de se posicionar. Então,
De repente, pode ser que tenha uma característica de passividade, né, de ter essa dificuldade de se posicionar. Então, nos relacionamentos abusivos ou tóxicos, acaba que a passividade ela vai ser algo muito que vai influenciar de forma negativa. E aí vai ser difícil para ela. E eu costumo dizer que você precisa fazer isso inicialmente na relação. Você precisa se posicionar desde o início. Porque se você não se posiciona com algo simples, algo mais sério, você vai ter mais dificuldade. Não significa também que você não vai se esforçar em algumas situações, né, Josi? De dizer, não, hoje eu vou ceder em tal ponto, não estava querendo ir para o cinema, mas, poxa, eu posso, nesse momento, não é o meu limite, eu posso, né, para agradar aquela pessoa, para fazer bem a relação, mas precisa justamente, aquele primeiro ponto que a gente conversou, entender quais são os meus limites. Exatamente. Se ultrapassa esse limite, deixa de ser favorável até para a própria relação. E aí vai gerando uma série de situações onde você não sabe dizer esse não e a pessoa vai se acostumando com aquilo e aí gera também vários conflitos, né? Então precisa encontrar aí esse equilíbrio, não somente para relações afetivas, mas para todas as outras, né? Eu acho que encontrar o equilíbrio talvez seja o ponto crucial também. Isso. E o posicionamento, né? Como você falou, olha, o casal, né? Uma pessoa, o amigo, chama para ir no cinema. Eu não gosto muito de cinema, mas tudo bem a gente ir hoje, né? Então é importante se posicionar, porque às vezes a gente acaba, na tentativa de agradar, de contribuir, de melhorar a relação, a gente acaba ficando mais caladinha, que é onde eu falei a questão da passividade. Tudo bem, mas não tá tudo bem. Tudo bem você fazer algo que você não gosta, né? Com equilíbrio, mas é importante que eu possa me posicionar sobre isso. Olha, vamos, mas é uma coisa que eu não gosto muito. Mas tudo bem, numa próxima a gente pode fazer um outro programa? Boa. Então sugerir também, né? Então, uma forma de dizer não de uma maneira assim bacana e que a gente que seja suave, que não seja grosseria, é também eu falar sobre mim. Eu não gosto muito, mas tudo bem a gente ir e trazer outras alternativas. Na próxima a gente pode fazer um programa em casa, porque eu não gosto de muita gente, de lugar muito fechado, eu me sinto desconfortável, mas tudo bem eu ir dessa vez. Então, aí vai o equilíbrio. A outra pessoa vai se sentir validada, né? Vai sentir, poxa, ela não gosta, mas fez para me agradar. Mas é o limite dela. Então, por isso que eu falo a importância de se conhecer, porque a pessoa vai saber que é o teu limite. E ela também não vai exigindo cada vez mais de você. Muito provavelmente, nesse exemplo que você citou, né, a pessoa, ela sempre sabia que conseguia, né, de uma forma até abusiva, mesmo que consciente ou inconsciente. Sim. Mas ela sabia que conseguia. Então, ela não sabia, talvez, o tanto que aquilo ali estava fazendo mal a outra pessoa, né? E aí como elástico, né? Então, quanto mais estica um pouquinho, mais a gente vai puxando. Verdade. A gente vai continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco e trazendo mais relatos, as suas perguntas também, que chegam através do WhatsApp do Mulher Demais. É o 991050400 e a gente volta daqui a pouquinho a conversar, viu, Josi? Um assunto muito, mas assim, muito importante, tá?